descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. E é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, e não vou me esquecer. Mais palmas. Eu não vou desprezar o amor que tu me revelaste, meu Pai, pra me resgatar. E tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, Senhor, mesmo assim, Senhor, receba meu louvor, é de coração. Sim, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, o hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Amém. Vamos fazer essa leitura juntos. Vamos fazer essa leitura, uma leitura comunitária. Vamos lá, todos juntos desde o início. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas
com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Agora a gente vai cantar algumas músicas que não são religiosas, mas que falam muito aos nossos corações, aos nossos corpos. E eu queria chamar a Natália, porque agora é o momento. porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Me lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, aço, aço,
Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. Basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de rio, 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 asfalto e gente entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio. Esquina mais de 1 milhão, quero ver e não a gente, 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 gente. Podem sentar. Que inspirados por essas canções que falam tanto aos nossos corações, aos nossos corpos, às nossas vidas, os momentos que a gente passa, que a gente possa agora orar uns pelos outros. A gente enfatiza a oração como um exercício comunitário, porque apesar de uma relação direta e pessoal com Deus, a gente também acredita que Deus se faz muito no encontro. Muito daquilo que a gente aprende é porque alguém mais velho, alguém que já conhecia há um pouco mais de tempo, nos contou, nos ensinou sobre Deus, sobre o que Ele fez na sua vida, sobre o que Ele pode fazer na sua, e sobre todo esse universo de possibilidades que Ele nos inspira a realizar e a agir. Então que a gente possa nesse momento orar uns pelos outros, orar pelas nossas questões, que a gente possa compartilhar, também ter esse momento de troca, de estreitar laços. Mas também se você tiver, sempre tem esse PS, né? Se você tiver naquele momento assim mais pessoal, né, com umas questões assim, também fique à vontade de ter aquele seu a sós com Deus, tá? Mas que fique esse convite. Então, a gente só... Vamos fazer essa distribuição dos lugares, aí quando todo mundo estiver sentado, bonitinho, a gente começa o momento de oração. Pode ser? Acho que não cabe para todo mundo. Não vai ter lugar para todo mundo. Bom, acho que foi. Então, mais uma vez, fica o convite, essa provocação para que a gente possa orar e partilhar nesse momento. Tá bom? Oremos.
um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Eu prefiro cantar em pé. Vocês preferem também? Acho que não. A figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente. E os campos não produzem, o curral está vazio, o abismo está deserto. Se passando, mesmo a forma, mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas se fosse comigo, pra ter mesmo que eu vivo, onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. Será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero
perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que a minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Amém. Podem sentar. Só queria dar um recado, né? Porque podem assentar, tem algumas pessoas que não estão podendo assentar porque estão de pé. A gente queria pedir desculpa, porque, enfim, a gente também não acha que essa é a maneira mais confortável de participar, de assistir ao culto. Quem se sentir à vontade, nós somos uma igreja tranquila, assim, de quiser sentar no chão, é o que dá para oferecer nesse momento. Mas podem continuar em pé também, quem preferir assim. E a gente, na verdade, esse é o nosso penúltimo encontro nesse lugar, é o último desse ano. Ano que vem a gente vai se encontrar em janeiro aqui, e a partir de fevereiro a gente ainda está sem casa aqui no Rio. Por um lado, a gente... Enfim, é sempre bom ter a casa cheia, mas também é um problema, né? Então a gente quer, se vocês também conhecerem outros espaços aqui na cidade, principalmente nesse eixo centro, mais centro até melhor do que Zona Sul. Mas se só tiver na Zona Sul, a gente fica na Zona Sul. A gente também está recebendo, enfim, indicações, se vocês conhecerem outros espaços, onde caibam todas as pessoas. Também fica a dica para vocês darem a dica para a gente. Bom, depois desse pedido de desculpas e explicação, queria chamar aqui o Henrique para a gente ter a nossa reflexão de hoje. Bom dia. Graça e paz de Jesus a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas. Perguntar logo, a gente geralmente pergunta no final do culto, mas quem está vindo pela primeira vez à Igreja do Caminho? Ok, sejam bem-vindos. O aplauso era para ser espontâneo sem o pedido. Sejam bem-vindos, assim, é muito legal, sempre tem um número interessante de pessoas visitando pela primeira vez, que também me faz pensar, porque nós não temos 15 mil pessoas aqui, já que talvez a taxa de desistência talvez seja muito grande. A pessoa vem com uma expectativa. Queria falar sobre o maior acontecimento da história da humanidade, que é o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Mas antes eu queria pedir que vocês me ajudassem. Vocês sabem que eu não sei cantar, então eu queria que quem soubesse me ajudasse. Acho que tem a ver com esse momento de fim de ano, é a última celebração, né? A gente só volta agora em junho do ano que vem, em janeiro. É que eu pensei já em Carnaval, Semana Santa, dá uma emendada. Mas quem souber me ajuda mesmo, assim. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva
recai sobre nós. Essa vez no universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos, os presentes e a vida doce pra perto de mim. O que agora? Vai lá. Vamos pro final. Segura. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é tribala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. De novo, segura. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é tribala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Senhor, obrigado por esta manhã. E porque estamos entre irmãos e irmãs, amigos e amigas, mas eu creio que estamos na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Que é uma presença absolutamente viva e real. A verdade encarnada, o amor para além de uma experiência religiosa. Peço a graça de compartilhar um pouquinho da Tua palavra no meio das minhas impressões e das minhas palavras. E que assim cada coração possa acolher um pouco mais de Jesus. Esse é o meu desejo, em nome do Cristo, em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. Eu quero falar rapidamente sobre aspectos que estão em torno desse maior evento da história da humanidade para nós, o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome dela era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Mas como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Amém. Vamos lá com a nossa imaginação ao texto, com o nosso olhar, pedindo a Deus a direção do Espírito Santo. Maria, uma mulher simples, pobre e do povo, vivia numa sociedade extremamente patriarcal,
Ou seja, o símbolo de poder e autoridade era o homem, e assim as mulheres eram todos os dias desprezadas e desvalorizadas com diversas práticas de violência direta ou indireta. Infelizmente, isso é até hoje uma realidade. Por exemplo, as mulheres, quando estavam menstruadas, fruto de um ciclo natural do seu corpo, muitas vezes tinham que se afastar, porque o sangue era considerado impuro. Então, imagina o fardo, o peso, o constrangimento, a inibição, múltiplas formas de violência que atravessavam as mulheres também naquela sociedade. Além de ser uma mulher numa sociedade patriarcal, Maria era pobre. Vivia no vilarejo de Nazaré, um lugar simples, pequenininho do interior, que também se encontrava sob domínio do Império Romano. Esse é o contexto que ela recebe a visita de um anjo. Que honra, que alegria. O Estado não se lembrava dela, os governantes não se lembravam dela, as elites não se lembravam dela, mas Deus se lembrou dela e um anjo foi visitá-la. E o anjo, ao visitar essa mulher morando numa periferia, deu a ela uma boa notícia. Boa notícia nada mais é, nada menos é do que evangelho. Evangelho significa isso, uma boa notícia. Maria, você vai dar à luz ao enviado de Deus. O povo de Maria vivia oprimido, explorado pelo Império Romano. Boa parte daquilo que eles produziam com o suor do seu trabalho não ficava com eles, mas servia para enriquecer ainda mais a elite romana e até mesmo os sacerdotes. Então era um povo cansado, um povo sobrecarregado, que na base de muita luta e suor buscava literalmente o pão de cada dia, o sustento para poder sobreviver. Então a visita desse anjo tem uma localização histórica. Era a prova de que Deus não havia se esquecido daquele povo, Deus não havia se esquecido daquelas mulheres, Deus não havia se esquecido daquela mulher. E Maria, ainda de acordo com o relato popular e periférico de Lucas capítulo 1, tão extasiada que resolve cantar o canto de Maria. Uma mulher de cabeça erguida, com amor próprio, bendizendo a sua vida, bendizendo o seu povo e agradecendo a Deus. Portanto, no contexto anterior ao nascimento de Jesus, tem aí a dimensão da festa, da celebração, da música. Uma música que vem a partir de um corpo oprimido, periférico, desta mulher chamada Maria. E ela canta. É um texto belíssimo que eu, lendo o texto, resolvi traduzir os seus princípios para o nosso tempo de hoje. Então, na minha liberdade de imaginação, na busca de coerência com a dinâmica do texto, Maria cantou assim. Não, eu não vou cantar, eu vou ler. Já preparou o teclado. Vamos junto. A impressão que eu tenho que tudo que eu cantar, você vai fazer a base? Ele vai. Nona sinfonia. Não tem letra, né? Cultura. Obrigada, Deus, por se lembrar de mim e de quem acorda tão cedinho para sobreviver. Por se lembrar das mães que dão a vida pelos seus filhos. Obrigada, Deus, por ouvir a oração de uma mãe que chora, esperando o filho voltar para casa. Obrigada, Deus, por ouvir a oração da mulher que luta para ser respeitada na rua e dentro da própria casa. Obrigada, Deus, por derrubar a soberba daqueles que amam o poder. Obrigada por se importar com os pequeninos, com os humildes, com aqueles que quase nada ou nada têm. Tuas mãos, Deus, estão abertas para socorrer o povo aflito na fila dos hospitais ou quem espera ansiosamente um emprego para pagar as contas no final do mês. Povo que muitas vezes se abaixa fugindo de tiro e divide o pão para que todos da família possam comer. Obrigada, Deus, porque contigo eu tenho nome, valor e importância e que muitas gerações lembrarão de mim como mulher feliz. Amém? Portanto, antes do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, o Deus entre nós, tem a luta de uma mulher
o amor de uma mãe e Deus visitando a periferia. Segundo aspecto do entorno do nascimento de Jesus, eu separei 208 aspectos. A ideia é a gente passar esse Natal junto. Música, cadê? O outro aspecto sobre o nascimento de Jesus é um lugar para nascer e um lugar para crescer. Porque José e Maria guardaram a notícia da gravidez com alegria e acompanharam passo a passo ali o crescimento do bebê. Na época, o governo estava fazendo um censo e eles tiveram que ir ao sul, à cidade de Belém, de onde José vinha, para fazer lá o registro deles. Mas numa certa noite, no meio dessa viagem, Maria começou a sentir as dores do parto e então eles procuraram ajuda em vários lugares. Não conseguiram. Tinham poucos recursos, tudo indica, do ponto de vista historiográfico e da literatura bíblica, que a família de Jesus era pobre. Não chegava a ser miserável. Pobre é uma categoria, tinha no limite o que era necessário para sobreviver. Mas, no meio dessa viagem, não conseguiu um atendimento para o acolhimento do bebê e Jesus nasceu no meio do caminho. Isso é muito simbólico. Jesus nasceu no meio de um caminho, de uma estrada, enfim, numa transição, num não lugar. E foi colocado numa manjedoura, que é um local de depósito para alimentos para animais. Fico imaginando José e Maria dando um jeito, colocando ali uma palha, alguma coisa para deixar um pouco mais fofinho e agradável para o bebê Jesus. Cuidado paterno e materno para driblar as injustiças da vida. Às vezes isso não aparece no texto, mas quando você imagina e contextualiza, teve ali uma habilidade paterna, uma habilidade materna para dar um pouquinho de segurança e conforto àquele bebê diante daquela precariedade. Portanto, o nascimento de Jesus nos lembra do milagre do parto e da bênção da maternidade e da paternidade. Lembra que precisamos criar um espaço de acolhimento, segurança e proteção para que as mulheres tenham as suas crianças com liberdade, confiança e respeito. Creio que podemos, a partir do nosso tempo, dos desafios do nosso tempo, olhar para esse texto e pensar sobre isso. Um lugar de acolhimento para as mulheres, no contexto do parto e de segurança para os filhos. O nascimento lembra que muitas crianças ainda hoje ainda não têm um lugar de acolhimento para nascer e para crescer e que precisamos estimular a adoção. Fiquei pensando nesse simbolismo. Para além de um lugar para nascer, um lugar para crescer, para viver num contexto fraterno, familiar, das múltiplas famílias, porque o que caracteriza a família é amor. Amém? Amém. Mas quero lembrar do nascimento de Jesus como um estímulo à adoção. Acho que é algo, não sei, enquanto li o texto, me senti interpelado por Deus. Não vou dizer Deus disse, porque vai contrariar os princípios da igreja, quem diz é a gente. Torce para Deus estar dizendo junto. Mas Deus disse. Então, dentro das possibilidades, conversa aí entre família. Pensa. Pensa sobre isso aí. A adoção. Acolher as mães, receber as crianças, ter um espaço adequado e de respeito às mulheres para o milagre do parto, combater a violência obstétrica, humanizar a saúde. Um lugar bonito para as crianças nascerem. No parto de Maria, minha filha, foi tudo muito bom até um determinado momento, porque a Carol precisou ir para a sala cirúrgica para fazer cesariana. Tentou todas as formas, enfim. Ali eu quero dizer que é isso, né? Parece que ninguém me dizia nada, senta aí coloca essa roupa, eu coloquei a roupa, não conseguia falar com Carol também se sentindo desassistida. Daí Maria nasceu, aquela emoção, e a pediatra, assim, muito curiosa, ela pegou Maria na minha cabeça como se fosse uma boneca, para cima, para baixo, pesou, e eu achei legal que no automático dela, incrivelmente, ela tentou ser carinhosa. Porque eu percebi que tem tipo um protocolo do que fazer, perceber a criança e tal,
e até a coisa de entregar para o pai. Aí ela, nessa sequência de movimentos, na minha percepção, absolutamente mecânicos e frios, ela teve esse cuidado carinhoso, tipo, hora da foto, pai. Aí fez assim pra criança, hora da foto, mãe. Era tudo assim, até isso era mecânico. Assim, quando eu fui rir pra foto, já estava a Maria indo para outro lugar. Nasceu, né? É isso. Mas a gente brinca assim, mas é tudo muito estranho, viu? Eu, quando entro no hospital, minha pressão aumenta e eu quase morro. Ninguém percebe isso. Eu sempre uso o púlpito para fazer terapia, que está muito caro. Então, obrigado por me proporcionar esse momento. Terceira característica do nascimento de Jesus. Então, a primeira, a gente falou do canto da mulher. A segunda, eu queria falar sobre o acolhimento das crianças, o milagre do parto e a doação, adoção. Terceiro aspecto, natureza e diversidade. Mateus 2, 1 a 2, esse texto é muito interessante. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse texto é muito legal. Estamos falando de astrologia. É isso. O evangelho é muito mais aberto que o cristianismo. Certo? Os caras olharam para a estrela, irmão. Isso aí. É um mapa aí, né? E foram chegando. Acho que eles iam conversando. Qual é o teu signo? Não sei. Aí o que escandaliza os cristãos na Bíblia está tranquilão. Se José e Maria fossem fundamentalistas, chegassem os magos lá, a gente chegou aqui olhando para as estrelas, está repreendido o nome do menino. Mas não! De alguma maneira eles acolheram de boa, dá os presentes aí, é tudo nosso. Pô, isso é religião, entendeu? Aí virou essa coisa de máquina, de morte e de... Não, tranquilo, eu queria falar sobre isso. Astrólogos foram lá conviver com Jesus, de boa. E mais do que o diálogo interreligioso evidente desse texto, tem a natureza, né? Em que momento nós desacralizamos a natureza? Em que momento nós perdemos de vista que a natureza fala, que a natureza é, e que nós somos natureza? Essa sociedade urbanoide, capitalista, coisificada, nos coisificou. Se descartamos seres humanos, imagina a Mãe Terra. Que lugar fica? Perdemos, né? Parece, quando a gente fala sobre intuições relacionadas à natureza, a mente cristã ocidental já corta, né? Qual é a doutrina? Qual é o dogma? Qual é o sistema? Qual é o texto? Eu não sei, eu acho que tem uma beleza aí, tem uma integralidade a ser resgatada. Da gente se perceber parte de um todo. E acho que São Francisco de Assis, o Chico tem uma música. Ele tem tocado todo o culto que eu peço. Religiosamente. Chico Brant é um músico que da igreja é incrível. Eu queria... É espontâneo, hein? Calma. E não sei se vai caber na liturgia hoje, mas você podia tocar na ceia de Natal da minha família? De repente, se você deixasse a tua, fosse lá. Mas, cara, que intuição espiritual Deus deu ao Chico para falar sobre São Francisco. Porque lá no século, acredito que 12, eu sempre falo acredito que 12, nunca pesquiso para confirmar, mas, Francisco de Assis sacralizou tudo que respira. Lá no século 12, ele percebeu a sacralidade da Mãe Terra manifestando a glória de Deus. E hoje a gente trata a terra como coisa, como recursos, né? Para retirar, para fazer a humanidade progredir com todas as aspas dessa progressão. Portanto, um pequeno texto, Mateus 2, 1 e 2, mas guarda aí. A bênção da Mãe Terra e o diálogo interreligioso no nascimento de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá, faltam 212. Outra característica do nascimento de Jesus, uma criança sobrevivente e refugiada, não é? Mateus 2, 13.
Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, leve o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, Jesus precisou sair. E ainda bem que a fronteira não era a fronteira dos Estados Unidos hoje. Senão teria morrido. Não é isso? Ainda bem que a fronteira estava aberta, a Mãe África fez o acolhimento, e assim Jesus pôde sobreviver ao massacre operado pelo Estado contra os meninos da época. Um massacre operado por Herodes, o governador daquela região da Judéia, da Galileia. Por quê? Porque ele fez isso? Pura sede de poder. Porque ele sabe que na tradição dos judeus tem a profecia do ungido, do enviado, da libertação do povo. Quando ele fica sabendo que esse menino nasceu, é o genocídio por prevenção. Não é isso? Vou matar todo mundo até 2 anos, para nisso tirar vozes dissonantes, corpos rebeldes e possibilidades de transformação. Então temos uma criança que sobreviveu graças a uma fronteira aberta. Foi um refugiado que depois pôde crescer. Quanta coisa bonita a Bíblia nos diz sobre os tempos de hoje, não é? Que Deus nos abençoe a perceber o caráter espiritual disso aqui. Mais do que uma adesão intelectual, uma mensagem interessante, eu não queria que você visse isso como ativismo. Eu queria que você visse isso como pregação do Evangelho de Jesus. Amém. Isso é o Evangelho de Jesus, com a sua riqueza espiritual. E com todos os ensinamentos transformadores do coração de Deus para mim, para você e para o mundo. Não veja isso como uma cartilha qualquer, veja como palavra de Deus mesmo. E aí, seguindo, outra característica, está acabando, agora é de verdade. Deus criança. Isso é muito bonito, né? Para nós, o nascimento de Jesus é o Deus que assumiu a humanidade. Deus conosco. Nós cremos assim. Profeta, profeta. Grande ser humano, grande ser humano. Revolucionário, revolucionário. Mas para nós tem algo a mais. Eu creio, é Deus entre nós. Deus assumiu a humanidade. Eu olho para Jesus assim, eu creio nele assim. Deus amou tanto a humanidade que se fez humano em Jesus de Nazaré. E como é que ele veio? Como é que se deu essa encarnação de Deus em nosso meio? Veio de barriga de mãe, né? Veio da dor e da beleza do parto. Portanto, veio primeiro pelo ciclo natural através de uma criança. O nascimento de Jesus nos lembra que Deus se fez criança. É um Deus criança. Um Deus que sorri e chora, que brinca e cuida. E que desperta em nós esse impulso e essa brincadeira e essa leveza. Eu estava lembrando de uma música belíssima do Milton Nascimento. Não precisa não, só vou citar. Eu nem disse a música, ele já estava. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Muitas vezes quem salva o adulto Henrique é o menino Henrique. Às vezes a ideia de coragem está associada à vida adulta, né? Vida adulta, eu sou maduro, já fiz isso aqui, já aqui. Às vezes, quando eu quero lidar com o medo, a ansiedade e os temores do dia a dia, eu me lembro do meu menino, da minha infância. Isso é muito bonito. A gente vive numa sociedade que, no limite, vê a criança como um vir a ser, não a criança como alguém que é. Aquela famosa e trágica pergunta: o que você vai ser quando você crescer, como se a criança não fosse no tempo em que ela vive, no tempo que ela é. E agora que eu sou pai e não durmo há 10 meses, cara, a Maria tem uma potência, tem uma criatividade e já tem também as vontades dela, e que é muito legal. E ri comigo, aí quando eu acho que ela só ri comigo, ela ri com qualquer um na rua. Aí eu fico com raiva. Mas não pode brigar porque ela não entende, também não é justo. Mas ela é. Maria não vai ser, é um ser humano completo que está ali.
Não tem nada de incompleto na Maria, não. 10 meses. E é muito lindo, gente. Deus quis vir ao mundo para expressar o seu amor e nos reconciliar com Ele, mas Ele veio pelo processo do parto, para vir primeiro como criança. E isso é libertador. Tem muitas pessoas com uma imagem de um Deus juiz, severo, pronto a castigar e a punir. A imagem de um Deus vingativo, cheio de mágoa da humanidade. Então a experiência religiosa fica marcada pelo medo, pela culpa e pelo peso patológico, crônico e estrutural na consciência. Mas em Jesus, Deus não se apresenta como juiz nem como general. Deus se apresenta como infância. Então, se há uma perspectiva de juízo, suponhamos que exista. Se há uma perspectiva de juízo, Deus que vai nos julgar é um Deus criança. É um Deus que brinca, que esquece dos nossos erros. Isso está na Bíblia. Ele pega os nossos pecados, lança nas profundezas do mar para não mais se lembrar deles. Muitos corpos oprimidos, muitos corações angustiados, muitas mentes confusas precisam ouvir que Deus é criança, que perdoa, que brinca, que não quer comandar, quer se relacionar. Quantas pessoas amarguradas por causa da ideia de um Deus general? Me parece mais bonita e mais bíblica, mais neotestamentária, mais vinculada a Jesus e à encarnação, um Deus criança. Não é um Deus de mando e comando, é um Deus de relacionamento. Isso é muito importante dizer. Porque também tem outro risco. Você começa a ter a oportunidade boa de estudar, quase que também leva Deus para um campo de ideia, de especulação, de uma teoria. Então o cristianismo, para mim, não é comando e mando, também não é teoria. É Deus vivo e pessoal, encarnado em Jesus, que eu falo, Ele me ouve, me salva e caminha comigo. Amém? Amém? Deus está aqui. Amém. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e você pode me ouvir. Então também quero chamar o seu coração essa manhã a desfrutar não de uma adesão intelectual a um cristianismo progressista, mas a um relacionamento pessoal com Deus encarnado em Jesus. E quando você tiver medo do juiz ou do general, se lembre que primeiro ele correu atrás de... Tinha bola na época? Música. Indo para o final, estou me fazendo entender. Que bom, que eu estou meio confuso. Deixa eu ver qual lição. Terminando. Mesa da fraternidade. Aí eu quero pensar um pouco na cultura do Natal, que tem a ver com sentar-se à mesa. Esse momento, acho que é muito mais do que sentar para comer. Deve ser um momento de partilhar a vida uns dos outros, de comemorar a existência do outro em nossa vida. Se bem que as notícias que eu tenho é que os natais desse ano... Tema delicado, gente? Tá, vamos pular. Não, mas é isso, o cristianismo também é muito difícil ser... Uma vez, eu já contei isso, mas como na igreja sempre eu estou falando para visitantes, uma professora cristã disse assim, um aluno perguntou, professora, você é de esquerda? Ela disse, não, eu sou cristã. Em que sentido? As exigências do evangelho de esquerda. Mas ela quis dizer, amar o inimigo? O evangelho tem exigências que nenhuma filosofia política tem. Né? Mas eu sei que isso não é fácil e que isso também não vire um peso sobre você. Há tempo para tudo e há jeito para tudo, mas o ideal é nunca desistir de ninguém. Amém? Antes de partir a comida, é partir um pouco de si e se entregar para o outro. Assim o ato de comer fica mais bonito e mais sagrado. Aliás, a comida tem muito lugar na Bíblia, né, Judeu? Que hoje a gente meio que... Até a ceia, que para nós virou um momento assim, pão, vinho, e ponto final,
A ceia, na época lá de Jesus, era banquete, era mesa, tem uma sacralidade no alimento. Eu também tenho refletido sobre isso nesses últimos dias. O quanto a correria da vida, pressa, agenda, compromissos, e mesmo, isso é muito louco, mesmo quando não tem compromisso, parece que o corpo continua numa velocidade, né? Você continua interiormente acelerado. E eu estou perdendo um pouco da sacralidade do alimento. Eu tenho que resgatar isso. E queria compartilhar para a reflexão de todos e todas. Acredito que é algo muito sagrado na alimentação e na arte de quem faz. A culinária é uma forma de arte. Tem temperos, tem jeitos, tem equações, tem coisas bonitas ali. Sacralidade é sagrado? Oi? Sacralidade é sagrado? É, isso, é sagrado. Mas olha só, não dá para só encher a barriga. Isso que eu queria falar sobre o nascimento de Jesus. Lembram do menino Jesus? Lembram que ele viveu no limite e que pediu ao Pai o pão de cada dia? Ou seja, ele só tinha o suficiente para cada dia. Quantas famílias ainda vivem assim hoje? Quantas famílias vão passar a noite de Natal nas ruas? Quantas famílias vão passar em abrigos tantas vezes com pouquíssima estrutura? Quantas crianças sem uma família porque ainda não foram adotadas? Quantas pessoas viverão mais uma noite de fome? Não dá para esquecer, não dá para fingir que não existe. Aqui eu estou pegando um elemento da nossa cultura que associa Natal a alimento, resgatando a sacralidade do alimento e lembrando que o menino Jesus lutou todos os dias para ter o que comer. Logo, os seus discípulos têm uma exigência ética, que é a extensão permanente da mesa. A extensão permanente da mesa. Porque, no limite, não dá para fingir que não existe o que existe. Entende? E no nosso país, por pesquisas que saíram recentemente, pobreza e miséria estão aumentando. E não dá para fingir que a gente não está vendo. Daí eu separei uma pequena poesia do Tiago de Mello, Já Faz Tempo Que Escolhi. Ele diz assim, repara na beleza desse texto. Imagina eu lendo esse texto com uma base de teclado. Diz assim, precisa não. Parei, foi a última, viu? Olha só. A luz que me abriu os olhos para a dor dos deserdados e os feridos da injustiça não me permite fechá-los nunca mais, enquanto eu viva. Mesmo que de asco ou fadiga me disponha a não ver mais, ainda que o medo costure os meus olhos, já não posso deixar de ver. A verdade me tocou com sua lâmina de amor o centro do meu ser. Não se trata de escolher entre cegueira e traição, mas entre ver e fazer de conta que nada vi, ou dizer da dor que vejo para ajudá-la a ter fim. Já faz tempo que escolhi. Amém? Para nós, quem viu Jesus viu a dor do mundo. E quem viu, agora não tem mais como voltar atrás. Ou é entre fazer de conta de que nada viu, ou dizer do que viu para ajudar a ter fim. E dizer como o Tiago de Mello, já faz tempo que nós escolhemos. E a penúltima característica no entorno do nascimento de Jesus é o rei que não quis a coroa. O nascimento de Jesus se mostra, como já falamos, um Deus completamente humano, pobre, periférico e infantil. Não veio como adulto, não veio entre os poderosos. O que isso quer dizer para nós? Vivemos num mundo de sede de poder, de ganância, de dinheiro e de status. As pessoas se perdem no meio de muita correria e de tanta vaidade. Mas fica uma dica simples de uma poesia deste tamanho do Leonardo Boff. É só isso que eu queria dizer para vocês. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Lindo, né? O rei que não quis a coroa. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas ele se esvaziou de si
assumindo a forma humana, e foi servo até a morte e morte de cruz. Enquanto o mundo se perde na tentativa do poder absoluto, o poder absoluto se esvaziou para dar a vida por nós. Só Deus mesmo para querer ser tão somente um menino. O rei que não quis a coroa. E o último aspecto da mensagem de hoje é Natal em tempos de Herodes. Jesus nasceu no tempo de um governante terrível chamado Herodes. Herodes amava seu próprio poder e soube que no meio do povo nasceria um menino rei. Herodes não gostava do povo, nem de saber que do povo poderia sair uma oposição ao seu poder. Herodes não aceitava oposição. Tá ok? Então Herodes... Ninguém notou. Então Herodes mandou... Ninguém notou. Está sendo gravado. Assessoria jurídica, por favor. Com música. Então Herodes mandou degolar todas as crianças até 2 anos de idade. Herodes apostava na violência. Herodes não se incomodava com a dor do outro. Mateus 2,18. Em Ramá se ouviu uma voz, muito choro e gemido. Raquel chora os filhos e ela não quer ser consolada, porque eles já não existem. Herodes era um genocida. E essa matança de inocentes se atualiza e acontece de muitas formas até hoje. Como se produz uma morte estrutural? Como se deixa morrer? E como se mata até hoje? Você sabe que a gente vive num país miserável e que uma cesta básica pode definir se alguém vive ou se alguém morre. Portanto, mais do que a arma que mata, tem outras maneiras de se deixar morrer ou de se matar. Entende? Que maneiras são essas? A morte estrutural acontece com políticas que aprofundam a concentração de renda e de riqueza, a desigualdade social e que retiram benefícios sociais do povo trabalhador. A morte estrutural acontece quando se coloca o mercado acima das pessoas e se diz que o povo vai ter que escolher entre empregos ou direitos. Acontece quando praticamente se inviabiliza a aposentadoria das pessoas com dignidade. Acontece quando se ameaça os indígenas, estimulando o seu extermínio. Acontece quando se despreza o povo negro, as mulheres, os LGBTs, e chama de criminosos quem luta para ter teto e terra. Acontece quando se estimula o uso de armas como forma de vingança e provisão de justiça. Acontece quando se estimula a violência para promover a paz. Acontece quando o caveirão sobe a favela e do extermínio da nossa juventude, pobre, especialmente negra. Acontece quando se retira políticas de compensação e se leva crianças à fome e à subnutrição. A matança acontece quando existe a aliança entre juízes antiéticos com governantes violentos e com o mercado sem coração. Temos diante de nós a atualização da violência de Herodes. Mas a violência de Herodes já era conhecida. O tema do Evangelho
nos seus primeiros capítulos, não é a violência de Herodes. É o nascimento de Jesus. A violência já existia. O que o texto quer dizer é o seguinte: tem uma mulher sendo visitada agora. Amém. Um anjo foi lá. E o anjo está dizendo que o ventre vai parir a esperança. O tema não é a violência, nem a morte. É a vida. Por isso, Maria, que já sabia de tudo isso, possivelmente já devia ter visto jovens indo para a cruz, e o Império Romano chegava com a sua legião. Sabe o que era legião? Tropa romana que chegava tocando terror. Ela já conhecia tudo isso. Mas Lucas capítulo 1 é um canto de esperança, de festa, de regozijo e de agradecimento. Tem Natal diante de Herodes, sim. Tem festa diante de Herodes, sim. Tem resistência, porque nada segura o agir de Deus na história. O fim da história não está no tapete vermelho, nem na Assembleia Geral do G6. Está muito mais nas aldeias, nos quilombos, nas igrejas, onde o povo se reúne para proclamar a esperança. Termino com Hannah Arendt. O nascimento de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade. E termino com o Evangelho de João. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Como a maior prova do seu amor. Se ele veio em Jesus, significa que ele vai até o fim com você. E eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, que nós chamamos de Senhor, nós chamamos de Salvador, nós chamamos de Filho de Deus, nós chamamos de Estrela da Manhã, nós chamamos de Cura das Nações, nós chamamos de melhor amigo. Um dia desse, debaixo do chuveiro, eu tive essa sacada, que eu tenho muitos amigos e amigas que Deus tem me dado, mas quando eu fui lembrando desde a minha infância, eu fui percebendo que os ciclos mudam e os grupos mudam. Evidente que tem amigos que continuam até hoje, mas, sei lá, eu tive essa intuição no banho. Se eu for pegar da minha infância até hoje, a única amizade que sempre se manteve é Jesus. Meu primeiro e meu melhor amigo. E é Ele quem me dá os outros amigos. Viver e só de ti viver, morrer ansioso por te ver. Essa é a minha oração. É saber que eu venho dele, estou nele, estou indo para ele. Que ele é tudo em mim, em nós. Amem e lancem fora todo medo. Vamos para frente, vamos para cima. No canto de Maria, no nascimento do Deus que não quis a coroa, em nome de Jesus. Convido você a fechar o seu olhos.
paz e desacelera o temor. Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morar em mim o amor. O amor. De onde vem? De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim o amor. O amor. E o amor que lança fora todo medo? Que o amor lança fora o medo, Glória a Deus. me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim o amor. O amor. O Obrigado, Deus, por tua presença em nossas vidas e pela vida e pela vinda do teu Filho Jesus. Isso é Evangelho, é boa notícia. Que notícia incrível saber e sentir que somos alvo do teu amor, perdoados por ti, reconciliados contigo, chamados à liberdade da tua graça. Deus abençoa esta comunidade de fé, amor e resistência. Abençoa cada pessoa aqui, cada pessoa é um universo, cada pessoa é um oceano, cada pessoa é um mistério. Eu quero muito que teu Espírito vá ao mais profundo do coração de cada pessoa aqui, nesta manhã, revelando quem tu és e manifestando o teu amor e a tua bondade. E nos ajuda nos desafios do próximo ano, individual e coletivamente. Nossa igreja com seus desafios do pré-vestibular comunitário. Não temos um lugar para reunião ainda no que vem, só temos mais um culto aqui. Nos ajuda, Deus. Queremos seguir, queremos continuar.
queremos dar testemunho do Evangelho de Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Convido você a se sentar. Não acabou. Chama mais. Oi? Então, a gente tem uma construção de igreja com algumas características específicas. Por exemplo, esse nosso formato itinerante, onde a gente não tem uma sede fixa. E as nossas próximas programações, a gente tem por enquanto o mês de janeiro. O próximo encontro já no dia 6 de janeiro, a gente já começa o ano aqui no Rio, que é o nosso último encontro nesse espaço. E a gente está aí nessa missão de encontrar um novo já a partir de fevereiro. Na sequência a gente tem o Encontro das Mulheres, que vai acontecer lá no Instituto Rosemarie. É uma palavra diferenciada, Moraro. Eu nunca sei como é que fala. Muraro, que é uma importante figura feminista. Viu? As mulheres estão me explicando. E no dia 20 a gente está em Niterói, lá no CLAC, que fica em Santa Rosa, um bairro de Niterói. Super fácil acesso, todo mundo que vem no Rio pode ir em Niterói também. Na sequência, nossa contribuição voluntária. Vou chamar a Mayra, que é a boa